Coração, pelo coração. É uma paixão doentia, fantástica. E a maioria das vezes, gente, vocês não vão acreditar. Pelo coração, elas perdem tudo. E por que que perde? Perde porque eles gostam da pessoa amada lá e às vezes não vê. A gente vê na TV, a gente vê no rádio, as mulheres esfaqueadas, enforcadas, mortas. Essa semana mesmo teve uma moça que foi num hotel com o rapaz lá, toda feliz lá, e o cara esganou ela. Elas de verdade, elas na paixão, elas perdem tudo. Perdem até a vida. E eu estou aqui para dizer o seguinte para vocês. A maioria dos casos que eu vejo aqui de processo de alimentos para a mulher, toda vez que ela termina um relacionamento, o sujeito, o marido, o companheiro, ele está só pensando na grana. E o que ele faz? Ele arruma um advogado para defender os interesses dos dois. A gente, vamos pensar bem, se ele paga o advogado, é evidente que ele quer os interesses dele. E o que vai acontecer com você? Vai acontecer que você vai fazer um monte de burrada lá na petição, e uma delas vai ser abrir mão dos alimentos, às vezes lá em caráter definitivo. E se você, uma hora você for pensar, poxa, os alimentos que ele paga para os filhos, mal dá para sustentar eles, porque homem não quer pagar alimento nenhum para o filho, o mínimo possível. E daquele dinheiro você tem que pegar para você comer. Quando na verdade você teria de ter direito de ter alimentos e ele também teria de pagar alimentos para os filhos. Então vamos lá, mesmo que você abriu mão dos alimentos na separação, um dos argumentos importantes que você pode usar, buscando a defensoria pública que não paga nada, é a de que o sujeito, na hora de fazer o divórcio, a separação judicial, a partilha O que ele fez? Ele, com o mesmo advogado, colocou lá que você não precisava e você não deu direito e entrou numa fria. Eles têm de mudar. Outra situação é mostrar que você se dedicou pelo marido e pelos filhos, que você abriu mão dos seus direitos, você abriu mão do teu trabalho. Quanta funcionária pública eu já vi aí que largou o emprego porque o sujeito era ciumento? Quanta funcionária pública que não pode ser mandada embora, abriu mão de tudo, da escola, da faculdade, para cuidar do marido e dos filhos. Então, eu estava vendo hoje aqui uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, foi até minha filha Ângela que mandou para mim, que era advogada também. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que se a mulher abdica da própria vida profissional para cuidar do lar, do marido e dos filhos, tem direito à pensão alimentícia. Então, é assim, ó, ele não está fazendo favor nenhum de pagar alimentos para você. Mas ele tem de pagar e pagar direito. Isso que é importante. Ele tem de manter você no mesmo patamar que você estava quando você estava casado. E mais, ele tem de respeitar você. Ele não pode jogar na cara, na tua cara, que eu estou pagando, porque não sei o quê. Você não tem direito, sim. Você vai receber esses direitos. E você vai exigir. Aí você vai falar, mas Carbone, eu já faz tempo que eu estou separada, divorciada, o que eu faço? Eu tô com câncer, eu não tenho mais dinheiro para pagar o convênio médico e ele está rico. É o momento de entrar com ação para definir alimentos. E você vai fazendo o preâmbulo da petição, você vai dizer o seguinte para o juiz, que você largou mão da tua vida, largou mão da tua felicidade, largou mão de tudo para cuidar daquele safado do marido lá e dos filhos. E que em determinado momento o sujeito pegou e foi embora. E que você, ao fazer o divórcio lá, sei lá, o processo de separação, de união estável, você disse que não precisava, mas agora você precisa. Você vai juntar toda a medicação que você toma,
todas as receitas médicas que você tem. Você vai juntar também o psicólogo que você vai, quem sabe o psiquiatra. Quantas mulheres depois da separação vão para o psiquiatra? Vou mostrar as despesas do cotidiano. Você vai mostrar que ele tem condições para pagar e que você necessita desses alimentos. E o juiz, ele vai entender, vai se sensibilizar com essa ideia e vai dar os alimentos para você, mesmo se você desistiu. Outra situação, um dia desse eu tive um caso no escritório, que a senhora já estava separada há 20 anos do marido. Mas ela está com câncer agora, perdeu o seguro-saúde, porque o seguro de 1.600 passou para R$ 3.000. 2 meses depois que ela deixou de pagar, veio o câncer nela e ela está sem ter condições de pagamento. Eu entrei com uma ação, pedi uma liminar, provei para o juiz o casamento, os filhos que eles tiveram, o tempo todo, provei que ela não casou com ninguém, não se juntou com ninguém, e consegui os alimentos. Nessa condição, ela se equipara a uma filha ou uma esposa. E o tempo que ela permaneceu com ele, é evidente que ela tem direito para receber. Então vamos lá, mulher. Primeira situação. Você fez direitinho, não abriu mão dos alimentos, mas o advogado dele, que também disse que era seu advogado, colocou lá um estrelinha lá por 2 anos. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Você está uma vida inteira com o cara e ele vai te pagar alimentos por 2 anos. Então, terminou os 2 anos, acabou. Eu vi um caso desse na televisão. O cara é muito rico, separou da mulher e deu lá uma pensão alimentícia dela grande, acho que era mais de R$ 100.000 por mês, mas ela não leu que era só por 2 anos. Por isso que eu falo, cuidado quando você vai assinar as coisas. O advogado dele não pode ser teu advogado. Até para que, se ele não pagar os alimentos, você acha que o advogado dele vai pôr ele na cadeia? Vai pôr ele coisa nenhuma. Então você tem de pegar e ler direito, ler o que você está escrevendo, e não tem de confiar no advogado dele. Olha, eu estou falando sério, não estou brincando, não. Porque depois o advogado sai fora e você dança lá. Então está lá 2 anos, você vai fazer uma petição para o juiz, ou na defensoria pública, ou lá o teu advogado, e vai informar que aquela decisão é leonina, aquela cláusula. Que você estava lá há mais de 10 anos com ele, e que é um absurdo você ter só 2 anos, e que você não teve condições de reciclar nesse período. Olha, excelência, eu estava no primeiro ano de direito, larguei tudo, e agora falta mais 4 para se formar, e mais 2 ainda para mim ter uma estrutura. Não pode ser só 2 anos. Eu preciso aqui pelo menos mais 10 anos. Ou senão, se você está doente, você vai provar e ele vai ter que pagar alimentos para o período inteiro. E você não pode ter pena dele, não. Porque, gozado, o cara chega lá, não, estou pagando alimentos para os filhos. Quem mandou você fazer os filhos? Ele não fez? Você não fez sozinha com ele, fez? Então não, tem que pagar. Mas os seus alimentos são sagrados. E eu vejo no cotidiano, advogados falando em nome dos clientes, não porque ela usa o dinheiro da criança. Pô, mas ela não toma conta da criança? Ela não fica 24 horas com o teu filho? Ela não leva ele na escola? Ela não vai buscar na escola? A mulher é uma escrava. Custa você bancar ela também, a comida dela? Como é que ela vai trabalhar se a criança está lá, do lado dela? Fala, explica para mim. Como é que ela vai fazer? Ela não pode fazer ginástica, não pode fazer feeling, não pode fazer nada. Ela tem que cuidar da criança. Se ela tiver com febre, não pode trabalhar. É evidente que o marido tem obrigação. Então eu falo para vocês, mulheres, pensa bem. Não dá moleza para eles, não dá. Exige. Ah, mas os alimentos estão bem. Será que está bem mesmo? Será que o que ele paga hoje tem a mesma força daqui 2 anos atrás, 3 anos atrás? Por que não uma revisional de alimentos? Para você também. Poxa, será que não é legal você fazer um peeling, fazer ginástica, aquela bicicleta que as mulheres ficam andando lá, fazer uma ginástica num lugar bacana, ir no médico, fazer, quem sabe, até aquela plástica que você sempre quis. Pô, o cara pegou você novinha, bonitinha, esticadinha, linda. Agora passou 10 anos, ele dá um chute, não sei, não paga nada. Você tem de exigir os seus direitos.
Ali- Alimentos é para você se manter. Se você, antes de casar, tivesse se mantido no emprego que você estava, tivesse investido no teu estudo, e fosse uma doutora, você não estava mendigando. Porque, olha, na verdade, o que a gente vê para as mulheres é mendigar para os juízes. E não é isso que a gente quer, não. A gente quer só os interesses de vocês. Então, tá assim, olha. Alimentos é só provar que você se dedicou para o marido e para os filhos. E como é que a gente prova isso? É o cotidiano. É levantar, cuidar das crianças, trabalhar, enfrentar. Não precisa enfrentar tanque, não. Tem empregada para isso. Mas está à disposição, viver no lar, teu marido, teus filhos. Ou seja, provar que você abdicou da tua vida em relação a eles. Esse é o momento que você tem direito dos alimentos. Ah, mas eu não falei nada no período, agora faz 10 anos, eu preciso agora. Vamos pedir. Se você não abriu mão disso daí na época do divórcio, melhor ainda, vamos pedir. Ah, mas o juiz vai falar que são 10 anos. Agora nós vamos ter que provar a necessidade sua e que você precisa e acabou. Ele tem que pagar. O marido, o que ele faz? Além de fazer o filho, ele tem a obrigação de manter a mulher e o filho. Se a mulher trabalha, tem muitas que não querem nem ver a cara do sujeito. Tem uma que fala assim para mim, eu não quero alimentos para mim, nem para os meus filhos, também não quero que ele visite. Eu já acho isso errado. Eu acho que você não quer alimentos, ótimo. Mas os filhos têm de exigir os alimentos e deixar numa conta de poupança para eles até eles completar 18 anos. Isso é... Você é uma mera procuradora, uma mera responsável por ele. Mas com relação a você, você tem de exigir os seus alimentos. Deu para entender ou não? O sujeito tem que pagar. Porque senão, sabe o que ele vai fazer? Ele vai gastar com a outra. Será que é normal isso daí? Ele fica com você 20 anos, depois dá um chute e depois ele vai pegar toda aquela grana lá que vocês fizeram junto e vai passar para ela. E a obrigação é mensal. Não pagou, 3 meses, põe na cadeia. Ah, eu já vi tantos presos. Nossa, dá uma alegria. Normalmente eu gosto de dar cana no sujeito na sexta-feira. Porque ele vai preso na sexta, aí não tem a audiência de conciliação, normalmente passa para segunda-feira, ele fica lá um feriado prolongado em cana. Então, eu sou mal? Não. Poxa, por que atrasa os alimentos? Por que atrasa o alimento dos filhos? Por que atrasa os alimentos da mulher? Será que ele não tem senso de responsabilidade? Se você tem um condomínio para pagar lá e não paga no dia 5, você vai pagar no dia 6, você paga com 2% de multa mais juros, né? Se você tem lá uma conta para pagar e não paga, você vai para o Serasa. E o cara paga quando ele quer, não é quando ele quer, não, é quando vence as coisas. Outra coisa também que a mulher tem que saber, vamos imaginar que o sujeito paga 5 mil reais por mês de alimentos para os 2 filhos. E de repente ele vai lá e compra um tênis bonito para o menino de R$ 500, a menina compra lá um negócio de guardar água, ficar gelado o dia inteiro por mais 500, e ele chega lá no fim do mês, ou no comecinho do mês, deposita em vez de 5, ele deposita 4, porque ele gastou 1.000. Esses R$ 1.000 é presente dele por mera liberalidade. Você não pode deixar tirar da conta. Se ele pegou os alimentos, é 5, você tem que pagar 5. Pouco importa se ele deu lá chiclete, doce, levou no cinema. Isso é obrigação dele. E é independente dos alimentos. O que você faz? Procura um advogado do Estado, se não tem condição econômica, procura um advogado lá do teu bairro e entra com uma ação lá e fala assim, ó, o sujeito não pagou 4, quando era 5, 5. Está devendo 3.000. Para pagar em 3 dias sob pena de prisão. Se não pagar, vai para a cadeia. Ah, mas eu estou pagando os 4, pouco importa, o valor é 5. O sujeito atrasou os alimentos, tem de deixar uma cláusula nos alimentos, que se ele passado o dia do pagamento, ele tem de arcar com uma multa de 10%. Para você fazer face das despesas que você vai ter pagando multa também. Ou é só para ele? O mundo não é machista. O mundo é para as mulheres também. Então, pensa bem, olha, a minha visão, eu sou advogado de mulher, né? E de criança e de idoso.
é que a mulher de verdade, ela tá presa no vínculo do pai. Pai e mãe. Eu já vi muita menina aí que apanha dos pais. Apanha mesmo. Não adianta falar que não apanha, que apanha mesmo, porque não pode namorar, porque isso, porque aquilo, que fica de castigo, tira o celular, faz o diabo com a moça lá, né? A ponto dela pegar o primeiro que passar lá na casa. Então só troca de guarda, né? Troca lá um pai ruim, tá? E pega um marido safado. O que o cara faz? O sujeito pega, normalmente ele não casa, faz uma união estável que para mim não vale coisa nenhuma, e ela é discutível também em ações próprias no final. E depois, gente, depois que ele faz isso daqui, ele enriquece e não quer dar nada para ela. E quer separar e quer ficar numa boa. Será que é normal? Não é. Então eu quero que desde que vocês se juntaram, né? Quando eu falei em juntar, acho um absurdo, né? Mas tem gente que aceita isso. Começa a juntar as notas fiscais que você comprou isso, que você comprou aquilo, que você reformou isso, que você reformou aquilo. Tira a fotografia das reformas que você fez. Porque se vocês fizerem em conjunto, você tem direito a metade. Vamos imaginar que ele já tinha a casa. Mas você ampliou, fizeram um quarto a mais, compraram os móveis caros, colocaram armário embutido nos quartos, tudo no período da união estável ou do casamento. Pouco importa se o prédio é dele. As benfeitorias, metade cada um. E o carro? Trocou um carro novo lá para ele, não sei o quê, e o teu carro é uma porcaria velho ainda, que tem que caber todas as crianças. Pega o carro velho, dá para ele e pega o dele. Você que tem que desfilar, não é ele. O cara já tem você, que é bonito, inteligente, capaz, casou com ele, aceitou. Começa a usar as coisas, metade cada um. Não tem conversa, não tem esse negócio que é meu, que é teu. Não tem, não tem. Agora, outra preocupação que eu tenho. A mulher, quando ela fica triste, gente, olha, nesses 40 anos de vida que eu tenho aqui de advogado, eu vejo muitas mulheres, elas ficam tão tristes que o marido não está nem aí, os filhos foram embora. Ela só serviu de verdade mesmo para abdicar da própria vida dela e da vida profissional dela em detrimento do marido e dos filhos. E aí sabe o que acontece? Dá um câncer nela e ela vai embora. Então aqui não parece que foi uma vida feliz para ela. Aqui para mim parece um purgatório, onde a pessoa veio para sofrer e não é isso que a gente quer. Então, qual que é o objetivo do advogado? É alinhar os direitos de você, mulher. E como é que a gente faz isso? Primeiro, nunca aceite o advogado dele para você. Nunca. Ah, mas ele vai pagar. Pouco importa. Você não tem condição, você vai na Defensoria Pública e vai lá e fala com o promotor. Lá vocês vão conseguir um advogado do Estado para defender seus interesses. Aí você vai ler direitinho, cláusula por cláusula, vírgula por vírgula. Quando chegar nos alimentos, é tão safada a cláusula, é tão pequenininha, fala assim, o casal tem condições econômicas, cada um do autor e réu, marido e mulher tem condições econômicas e abre mão dos alimentos. Pô, abre mão como? Quando você sair de lá, você não vai receber mais nada dele, como é que você vai ter para se sustentar? Como é que você vai fazer para se reciclar? Como é que você vai fazer para fazer um curso? Como é que você vai fazer para arrumar um emprego? Então leia, leia, e não vai assinar no escuro nada. Ah, mas ele está ameaçando, vai me agredir, está gritando. Ah, é? Vai na delegacia da mulher, abre um BO. Fala que ele está está ameaçando você ainda querendo que você assine algum documento. Ele, em vez de ganhar, ele vai preso. Se o advogado dele fez esse negócio, quem vai dançar é o advogado junto com ele. Põe o nome do advogado junto. Olha, o cara tá me ameaçando aqui. E não dá moleza. Outra coisa também que é terrível com mulher é o seguinte, olha. Ele, normalmente, ele tem o... se ele é empregado, né? Que eu acho uma droga ser empregado. Mas ele é empregado, ele tem lá o regime da CLT, aquelas coisas todas. Mas o que ele faz? Ele faz um acerto com o patrão e ele vira MEI. E em vez de ele pegar e virar empregado, ele presta serviço. Então, gente, quando o patrão é uma beleza, né? Porque ele não precisa pagar mais fundo de garantia, não precisa cantar mais imposto, aquelas coisas todas, não precisa pagar nada. Só paga o salário dele. E ainda recolhe lá um percentual mínimo do faturamento daquilo que ele recebe.
Mas isso é jogada. Você tem de exigir o valor dos alimentos reais, da mesma forma que ele, quanto ele ganha. Aquilo foi uma jogada para dizer para você que ele não ganha. E é mentira, a gente não pode aceitar uma mentira. Então você explica para o juiz, excelência, ele trabalha lá há tanto tempo, continua trabalhando, o salário dele estava aqui, ó, era tanto, agora vem com um valor menor, o senhor está vendo que isso é safadeza. O juiz vai mandar um ofício para a empresa, vai constatar, através do oficial de justiça, se for o caso, que ele está trabalhando na mesma função, vai mandar dar uma multa terrível lá na empresa que está fazendo esse trambique, para mim é trambique, e vai obrigar ele a pagar alimentos. Ah, mas ele fala que não tem. Não tem, você vai ver quando ele puxar uma cana lá, você vai ver como ele volta bonzinho. Você vai ver como ele vai arrumar dinheiro. Tem outros que falam que passa todo o dinheiro para a amante ou para o dinheiro para a mãe dele e fala que está duro. É a mesma situação. Não pagar, cadeia. No outro dia a mãezinha dele vai lá e paga tudo, a amante vai lá e paga tudo, porque ele não vai continuar preso. Por favor, busque seus direitos, não brigue. O que é Superior Tribunal de Justiça? É assim, olha, aqui em São Paulo, né, em todo lugar, nós temos o juiz, né, que é o juiz da família, depois nós temos o Tribunal de Justiça, que é o órgão que revisa as decisões da primeira instância, depois nós temos o Superior Tribunal de Justiça e depois nós temos o Supremo Tribunal Federal. O Superior Tribunal de Justiça é o que reconheceu que se a mulher abdicar da própria vida profissional dela, ela tem direito a alimentos. Abdicar para cuidar do lar, do marido, dos filhos. E o Supremo Tribunal Federal são, assim, coisas importantíssimas, fatos geradores que afrontam a Constituição Federal. Então, o Superior Tribunal de Justiça são ministros maravilhosos, muitas mulheres pensando no direito de vocês. Então, por favor, exijam seus direitos. Não brinca. Se ele está pagando uma porcaria, vamos atualizar isso e fazer se ele pagar direito. Se ele não está pagando corretamente, você tem 5 anos para exigir. Vamos imaginar que ele pagava R$ 5.000 por mês e não atualizou esses 5 anos. Você vai lá, faz o cálculo, vê toda a diferença que ele tem de pagar, ou seja, aquele 1.000 a mais com todo o juro e correção monetária. Você entra com uma execução, vai lá e penhora o carro dele. E os 3 últimos meses você pede a prisão. Não é que eu quero prender todos os homens, não. Eu só quero prender todos aqueles que não dão valor para a mulher, que não dão valor para a mulher e para os filhos, e que acham que podem substituí-las por nada. Eu estou aqui para isso. Se tiver algum problema, procura o advogado que você conhece do bairro, procura a